Olá, a TV Sul-21 entrevista essa semana um coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Rio Grande do Sul, Carlos Mandacaru. Olá, seja bem-vindo. Olá. Então, a gente tem acompanhado que tem uma ocupação de cerca de 200 pessoas numa área da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, a FEPAGRO, em Eldorado do Sul. Qual é a reivindicação do MST neste momento? Pois primeiro a gente reivindica aquela área para assentamento das famílias, porque é uma área de pesquisa que quase metade está arrendada imoralmente, segundo as palavras do próprio secretário Ivar Pavan, arrendada imoralmente há 17 anos para o plantio de arroz convencional com agrotóxico, não é? Então a gente está ocupando aquela área querendo que seja assentamento e que as famílias assentadas ali produzam arroz ecológico e que a FEPAGRO dali faça pesquisa com arroz ecológico produzido pelas famílias que hoje estão acampadas e que estão ocupando aquela área. Pois é, mas essa é um ato, mas na verdade não foi o único, nós estamos em outubro. Em setembro mesmo teve um ato recente também em Viamão, Vacaria e Sananduva, onde também houve ocupações e lá existiu uma indicação do governo do estado que haveria de ter uma proposta de uma área para o assentamento das primeiras famílias, pelo menos, não das 1000, que enfim existem para ser assentadas no estado. Não houve isso, então. Pois reunião e conversa e proposta tem acontecido bastante, mas ação concreta para a realização do que é combinado não tem acontecido nesse governo, até agora. A gente fez uma marcha em março, abril, em direção à Fazenda Guerra, em Coqueiros do Sul, justamente reivindicando o assentamento das 1000 famílias. Não é? As 1000 famílias que estão acampadas no estado, a gente acabaria com os acampamentos que tem hoje no estado do Rio Grande do Sul, com o assentamento dessas 1000 famílias. E no fim da marcha, com a ocupação da Fazenda Guerra, o governo assinou um acordo, o governador Tarso Genro e o INCRA, de assentamento das 1000 famílias entre esse ano e o ano que vem, mas o assentamento de 500 famílias até setembro. Isso foi em abril. Quando chegou setembro, nenhuma família tinha sido assentada e as duas áreas que estavam indicadas para ser assentamento, que era uma área em Santa Margarida e uma área em São Borja, elas tinham dado para trás. Então a gente foi para ocupações de terra denunciando essa imobilidade. Aqui a gente foi para Viamão, uma área utilizada para o tráfico de drogas. Na região norte, ocupamos a área da FEPAGRO em Vacaria e uma área particular em Sananduva. Daquele processo de lutas saiu um indicativo de assentamento na área encharqueadas do estado e indicativo de uma nova área em mais 10 dias. Isso faz quase 20 dias e nada foi apresentado de concreto. Então a gente voltou a fazer uma ação e aqui ocupamos uma área para mostrar ao governo que pode fazer assentamento sem gastar dinheiro, inclusive resolvendo seus problemas, porque aquela área da FEPAGRO em Eldorado do Sul é um problema. Ela está arrendada há 17 anos e há 17 anos se passa o aviãozinho com agrotóxico em cima da Vila Progresso, em cima dos assentamentos e dos agricultores que vivem na volta daquela lavoura imoral de arroz. E o que o governo diz nos diálogos com o MST, que estão ocorrendo, diferente de outros governos, pelo menos esse está dialogando, né? Conversando está. A gente está querendo que comece a passar da conversa para a prática concreta do que tem sido conversado, né? Mas de fato é um governo que não tem batido em nós com a polícia, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo não cumpre com o mínimo de promessa dos acordos firmados. Parece que faz o acordo só para desmobilizar os acampados e depois esquece, né? Mas a gente precisa de resolver os problemas.
A gente tem 1000 famílias hoje na beira de rodovia no Rio Grande do Sul e existe maneira do governo do estado ainda esse ano assentar pelo menos metade dessas famílias em áreas do governo ou em outras áreas que ele ofereça. Mas aí teve uma reunião após a ocupação, essa recente, na Rio Grande do Sul, uma reunião com o governo do estado. Não avançou para uma proposta? Teve hoje e a proposta do governo é que a gente saia das áreas, desocupe as áreas, que não vai sair nenhuma área da FEPAGRO para a reforma agrária, mas que ele vai, o MST vai participar da pesquisa do arroz. Ficou algo solto, algo que não é concreto e que não resolve o problema, já que ele disse que não vai assentar as famílias. Então, como é que a gente vai fazer pesquisa sem estar assentado? Sim, para a gente encerrar, historicamente existe um processo sempre de tensão entre os trabalhadores rurais sem terra no país, não só no Rio Grande do Sul. E isso seria, enfim, sanado ou poderia se vislumbrar uma outra perspectiva de organização social com uma reforma agrária tão sonhada e idealizada em tantos governos que já passaram, tanto na esfera federal quanto aqui. Tu acha que, representante do MST, a gente caminha para alcançar uma reforma agrária ou qual é a tua avaliação sobre esse tema no momento atual? Primeiro que o que foi feito no Brasil nos últimos 25 anos não pode ser chamado de reforma agrária. Foi feito assentamento para resolver conflito social. Falar de reforma agrária é falar de distribuir terras e distribuir os meios de produção que viabilizem a permanência do camponês no campo, a produção de alimento saudável, uma vida boa e digna no campo, com escola, com saúde, com todas as condições de vida. E isso não foi feito por nenhum governo, não é? No governo Lula, eu falo um projeto político, o governo Lula e a continuidade, o governo da Dilma, tem feito uma política de crédito para os assentados, não é? De tentar também na base do discurso e de liberar alguma verba para estruturar as cooperativas que já existem, não é? Mas por outro lado simplesmente ignora o problema das famílias que ainda estão acampadas, não é? Então cria um problema, né? Nem resolve direito o problema dos assentados e ignora o problema dos acampados. Para você ter uma ideia, esse ano nenhuma área foi desapropriada em todo o Brasil pelo governo federal. E aqui no Rio Grande do Sul a gente já está em outubro e não tem uma família ainda que foi assentada esse ano. Então, me parece que existe o discurso da intenção e a gente quer acreditar na intenção, tanto que o MST sempre contribuiu com as eleições do Lula, da Dilma, do Tasso, né? Mas o discurso tem caído não só no vazio, mas numa série de políticas que beneficiam o agronegócio e que acabam prejudicando a reforma agrária. Então fica no campo da intenção, mas abandonada como pauta política do governo.